Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Alencar, sou professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e estou aqui para gravar mais uma regressiva para você que está se preparando para o 26º exame de ordem. Beleza? Vamos conhecer então o tema da nossa regressiva de hoje. Joga na tela aí, olha lá o tema, banco de horas, que inclusive tivemos aí mudanças significativas por força da Lei 13.467 de 2017, que é a Lei da Reforma Trabalhista. Pessoal, lá no artigo 59, temos a seguinte redação. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, então limitada a 2 horas, por acordo individual, que a reforma não trouxe mais a exigência do acordo individual escrito, simplesmente mencionou acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, é possível haver a prorrogação do trabalho, né? Havendo, portanto, a prestação de horas extras, mas desde que estas horas extras não excedam a 2 horas diárias e que tem que haver um acordo individual, que não precisa ser escrito, né? Esse acordo individual, ele pode ser inclusive um acordo individual escrito, ele pode ser um acordo individual verbal, por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Beleza? Então é possível haver essa prorrogação limitada a 2 horas. Aí o que a gente já conhece? A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% superior à da hora normal. Beleza, até então, nada demais, né? Se ele trabalha prestando horas extras, ele tem que receber um adicional, né, mínimo de 50%, que inclusive é reforçado no artigo 7º da Constituição Federal. Não é novidade pra gente. Aí vem o parágrafo 2º e traz o regime compensatório na modalidade banco de horas. E ele diz assim, olha, poderá ser dispensado o acréscimo de salário, poderá ser dispensado o quê? Esse adicional aqui, ó. Então, nesse caso do parágrafo 2º, não precisa pagar com adicional, mas analisa as exigências. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, perceba que por meio de norma coletiva, temos aqui acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de 1 ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Aqui temos um regime compensatório na modalidade banco de horas, ou seja, em que, na verdade, o empregado ele não vai receber o adicional de 50% sobre a hora de trabalho, né? Sobre as horas extras. Não, ao invés dele receber o respectivo adicional, ele vai compensar, ele vai descansar. E na modalidade banco de horas, o que acontece? Esta compensação, ela pode haver no lapso temporal de até 1 ano. Só que ele faz a exigência, olha, o parâmetro então é de 1 ano, ok. E mais, este trabalho, esta prorrogação de trabalho, ela não pode exceder a 10 horas diárias, ok? Volta para a tela aqui. Então a gente tem aqui essas 2 observações importantes. A primeira é que esta compensação ela deve acontecer no período máximo de 1 ano. E não pode haver o quê? Nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Ele não pode trabalhar mais de 10 horas diárias. O limite é de 10 horas, ok? Então, nesse caso, ele não vai ter direito ao respectivo adicional, porque no decorrer do ano, ele vai compensar. Aquilo que ele trabalhou a mais, ele vai trabalhar. Ou melhor, aquilo que ele trabalhou a mais, ele vai folgar, ele vai descansar, né? Ele vai sair mais cedo. Enfim, aquelas horas serão compensadas. Beleza. Só tem um problema. Quando a gente fala, então, no banco de horas, a gente via o quê? A necessidade de norma coletiva. Só que aí a reforma trabalhista trouxe uma exceção.
Porque olha o parágrafo 5º. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado, aí aqui ele fala, acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então olha que interessante, o banco de horas, se a compensação ocorrer no lapso temporal de 1 ano, precisa de norma coletiva para ser válido. Mas se o banco de horas envolver, né, a compensação no período máximo de 6 meses, esse banco de horas ele pode ser, inclusive, estipulado por meio de acordo individual escrito. É uma exceção que, inclusive, afetou diretamente a jurisprudência do TST. Sabe por que afetou? Vem comigo aqui. Porque a própria súmula 85, e esta súmula ela foi de fato muito impactada pela reforma, lá no item 5 dizia assim: as disposições contidas nessa súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Ora, claro que ela ficou prejudicada, por isso que está em vermelho, porque agora é possível, né, estipular o regime compensatório na modalidade banco de horas por meio de acordo individual escrito. Mas desde que esta compensação ela ocorra no parâmetro, então, de 6 meses. Beleza, galera? Vou ficando por aqui com mais uma regressiva. Em breve a gente se encontra com mais dicas de direito do trabalho e de direito processual do trabalho. Bons estudos a todos.